Olá, galerinha! Eu sou a Menina do 21, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, ao meu apartamento 21. E eu te convido para você pegar uma pipoquinha e um refrigerante, porque hoje eu quero fazer uma indicação de um filme sensacional, um filme incrível para você assistir aí nesse feriadão, né, nesse final de semana aí, aproveitando que é uma data comemorativa do Dia das Crianças, e eu não poderia deixar essa data de fora, né? Então eu vim aqui pra vocês gravar esse vídeo indicando um filme sensacional, um filme com Tom Hanks, isso mesmo, com Tom Hanks, que se chama Eu Quero Ser Grande. Eu achei muito incrível esse filme porque ele passa várias reflexões, né, de vida, ele fala da importância da gente aproveitar cada fase da nossa vida, né, e eu queria trazer para vocês aqui nesse vídeo, eu queria compartilhar com vocês esses aprendizados que eu acredito que vai ajudar vocês aí de alguma forma. Então, se você tiver filhos, ou se você for filho, assista com seus pais, assista com seus filhos, em família, aproveite esse fim de semana pra fazer aquela sessão pipoca mesmo e aproveitar esse filme maravilhoso que só tem a ensinar a gente. Então, bora! Josh aí, o pequeno e grande protagonista aí dessa incrível história, né, desse roteiro sensacional. E Josh tem ali 13 anos de idade. Então ele tá saindo da fase da infância e entrando na fase da adolescência, pré-adolescência. E aí Josh, ele tá cansado, né? Ele é uma criança que tá cansada de ser mandada, ele tá cansada de ser humilhada, né? Por ter pouca idade, por ter um tamanho pequeno em relação a outras crianças da idade dele. E ele tá cansado disso, né? Ele fala, eu quero ser adulto, né? Quem nunca? Acredito que toda criança já se pegou falando, ou você viu outra criança falando, eu não quero mais ser criança, eu quero ser adulto, eu quero fazer tudo que um adulto faz, eu quero ter essa liberdade. E a criança, né, ela se inspira muito na vida adulta, né, nos adultos. Então ela acaba projetando uma realidade totalmente fora, né? Ela acha que a vida adulta é um mar de rosas, né? Que todos os problemas são resolvidos assim por uma varinha mágica. E é isso. E a criança, ela fica querendo ser adulta, né? Ela não quer mais ser tratada como criança. E Josh, ele tava cansado, né, de ser humilhado, né, sobre as coisas que aconteciam com ele. Ele queria logo crescer. E aí, uma bela noite, ele saiu para um parque juntamente com os pais dele, parque de diversões, e no parque de diversões tinha uma montanha-russa, né, aquelas montanhas-russas que chamam bem a atenção, né, que toda criança sente vontade de ir, mas infelizmente não pode devido à pouca idade, à altura, e foi isso que aconteceu com o Josh, coitado. Ele foi barrado na fila, ele não pôde brincar na montanha-russa, e ele acabou ficando frustrado, ficando triste com aquela situação, né? Ele não queria mais ter que passar por isso, ele queria crescer, ele queria poder ir naquela montanha-russa e não ser barrado mais. E aí ele saiu andando cabisbaixo, todo tristinho, e ele acabou se deparando com uma máquina dos desejos, gente, sério. Uma máquina dos desejos que quando eu olhei achei um pouco bizarra, né? Acho que ia ficar um pouquinho com medo dessa máquina, mas se vocês assistiram o filme, vocês vão ver. Eu fiquei um pouquinho de medo, né? Assustada com essa máquina. Acho que eu ia sair correndo. Mas o Josh não. O Josh pegou e falou, quer saber? Vou fazer um pedido, né? E aí ele fez um pedido. Acho que você já sabe qual que é o pedido, né, gente? Eu quero ser grande. E aí, tcharam! Base de mágica, o Josh se tornou um adulto. Um adulto aí por volta de 30 anos de idade. E aí, no primeiro momento, ele fica assustado, né, gente? Normal. Criança, ele vai dormir criança, acorda adulto. Ele ficou um pouco assustado. E aí, ele caiu na real. Poxa, foi um pedido da máquina. Ela realizou meu desejo, gente. Era tudo que ele queria. Só que, como ele não passou as fases da vida dele, meio que ele ficou perdido, né? Porque ele não tinha mais a mãe dele para auxiliar ele nas tarefas do dia a dia, né? Para fazer a comida dele, para cuidar dele. Então ele se viu tendo que fazer tudo sozinho, porque ele já era um adulto. Ele não tinha mais um amparo da mãe, um amparo do lar, né? Dos pais, da família. Então ele teve que fazer tudo sozinho. Ele caiu numa responsabilidade grande na vida dele, porque ou ele fazia alguma coisa ou ninguém ia fazer por ele. E aí ele teve uma grande ajuda do melhor amigo dele, que foi ajudando ele. Inclusive ele ajudou
o Josh já conseguiu um emprego numa empresa de brinquedos. E assim, ele se deu muito bem nessa empresa de brinquedos, porque ele era criança, ele sabia o que uma criança queria. Então, quando ele viu aquela empresa de brinquedos, né, fazendo, sei lá, brinquedos tipo nada a ver para as crianças, ele começou a dar ideias em relação ao que realmente as crianças queriam, né, a essência de uma criança. E ele foi ganhando, né, reconhecimento ali dentro da empresa. Só que por outro lado, como internamente ele era uma criança, apesar de fora ele ser, né, um adulto de 30 anos, ele agia como criança, né? Ele era muito infantil, então eu dei várias risadas, vários momentos, né? Ele fazendo brincadeiras, né, de crianças, né? De um menino normal de 13 anos. E aí era engraçado as atitudes dele, né? Meio infantis, assim. E as pessoas ao redor dele ficavam meio encucadas, né? Mas que esse homem tá desse jeito, né? Igual criança, né? Jeito infantil. Mas aí, conforme foi passando, o Josh foi caindo mesmo na real, que ele já era adulto, que ele tinha responsabilidades, que ele tinha que amadurecer, né? Então meio que não casava, porque ele não tinha maturidade suficiente para lidar com a vida adulta. Ele não tinha passado todas as fases necessárias para preparar ele para a vida adulta, tanto para o lado dele pessoal, né, enquanto pessoa, enquanto no quesito de amadurecimento, quanto no quesito profissão. Né? Então, convívio com as pessoas adultas, ele não tinha essa vivência, essas experiências. Então, quando ele pulou essas etapas da vida dele, ele não construiu uma base. Ele não teve experiências de cada fase, vivências de cada fase, aprendizados de cada fase, porque ele pulou dos 13 anos de idade direto para os 30 anos. Então ele não tinha o conhecimento necessário, o preparo emocional necessário, o amadurecimento que uma vida adulta exige. Ele não tinha isso, ele era uma criança. Então ele se viu ali numa situação que ele meio que ficou encurralado, ele não sabia como agir. Principalmente às vezes com o chefe, ele não sabia como agir, com uma mulher da idade dele que ele conheceu também, ele não sabia como agir em determinadas situações, né? Ele não tinha o preparo necessário, o amadurecimento, então ele ficou, o que eu faço agora? E o Josh, ele se deparou com que a vida dele não estava sendo tão divertida assim, que estava faltando algo. Simplesmente ele ser adulto não preenchia mais, porque justamente como ele pulou as etapas da vida dele, ele não construiu uma base. Então ele sentia muita falta de diversão, de poder brincar, e ele não poderia fazer mais isso, porque ele já era um adulto. Ele sentia falta de ser criança, né? De poder aproveitar, de poder curtir, de poder ter a liberdade de uma criança. Ele não tinha mais isso. Então ele teve que trabalhar, ele teve que se cuidar sozinho, ele teve que aprender a cozinhar, ele teve que criar responsabilidades de uma vida adulta. E ele não estava achando isso mais tão legal assim. O perigo de você querer crescer tão rápido é você justamente não aproveitar a sua infância, né? Ela é a fase mais importante da nossa vida. É na infância que a gente vai criando a nossa personalidade. É na infância que a gente vai criando a nossa visão de mundo, né? A gente vai tendo experiências ali do que é ser pertencente a uma sociedade, a um grupo de pessoas. É na infância que você vai criando a base. E se a criança ela quer pular essa fase mais importante da vida, quando ela cresce, ela vira uma adulta, ela fica frustrada. E ela sempre fala assim, nossa, eu queria ser criança. Quando eu era criança, eu era feliz e não sabia, eu queria voltar na minha infância. Por quê? Porque ela pulou a principal fase da vida dela, que foi a infância. Então, acredito que desde quando você é criança, você tem que aproveitar. Criança tem que ser criança, fazer coisas de criança, assistir coisas de criança, escutar músicas de criança. Quando ela estiver na pré-adolescência, adolescência, fazer coisas de adolescente. Quando ela for ali adulta, fazer coisas de adulta. Então, aproveitar os aprendizados de cada fase. Isso é muito importante, porque cada fase tem muito a ensinar pra gente. E
são esses aprendizados de cada fase que vão moldando a gente quanto pessoa, que vão fazendo a gente evoluir, que vai nos proporcionando uma bagagem, né, pra gente poder viver uma vida adulta muito melhor, né? Sem arrependimentos, sem frustrações. Pode ver, muito dos nossos traumas vem da infância, né? Às vezes a nossa infância, ela não foi vivida tão intensamente. E aí isso acaba refletindo na nossa vida adulta. Então por isso que é muito importante a gente, desde você, se você é criança, estiver me assistindo, aproveitar essa fase que você tem agora, que é a melhor fase da sua vida. E essa fase vai te proporcionar tantos aprendizados, assim como na fase da adolescência, assim como na fase de você ser um jovem adulto e o adulto também. Porque vão ser os erros e acertos de cada fase, os aprendizados de cada fase que vão te moldar e que vão te fazer evoluir quanto ser humano. Só que como o Josh tinha pulado dos 13 para os 30 anos, como ele não aproveitava de verdade a infância dele, ele também acabou não vivendo a adolescência, então ele não teve as experiências e vivências do que é ser um adolescente, de uma vida adolescente, então ele não experienciou esse momento, nem quando ele era jovem adulto. Não, ele já pulou para a fase de adulto mesmo, então ele não criou o conhecimento necessário, a bagagem necessária. Então por isso que ele não criou uma maturidade, né? Ele chegou com os 30 anos bem imaturo mesmo. As pessoas olhavam e viam ele realmente uma criança. Por isso que às vezes a gente se repara ao nosso redor com pessoas, com adultos imaturos, infantis, né? Que não criaram essa maturidade, que não amadureceram. Porque, enfim, depende aí de cada um, depende aí como que foi, né, o crescimento, a família, e aí ele acabou não amadurecendo corretamente. Então ele chega na vida adulta bem infantilizado mesmo, né? Por quê? Porque ele não viveu intensamente cada fase. Talvez ele tenha pulado, talvez ele não tenha aprendido com os erros, acertos, com as experiências. E eu gostei muito desse filme porque ele é bem simples, sabe? O roteiro é bem simples, mas a essência do filme é muito rica. O que o filme quer transmitir, o aprendizado, a reflexão, é muito, sabe, de uma sensibilidade que faz a gente realmente refletir na nossa vida. E ele trata muito dessa inocência da infância, né? Essa fase gostosa da infância de uma maneira assim que você se sensibiliza mesmo e você olha pra dentro de você e fala, caramba, né? Exige muita maturidade da gente, mas o filme também passa a mensagem que mesmo que você cresça, que mesmo que você amadureça, você nunca pode deixar a sua criança interior morrer, sabe? A criança interior, mesmo que você vire adulto, ela tem que estar presente dentro de você. Porque é a criança interior que vai nos dar a chama necessária. Porque mesmo que o Josh, ele tinha um corpo de adulto, de um homem de 30 anos, por dentro ele ainda era criança, assim, mas não a criança eu falo da questão de ele ser um menino, mas a criança interior dele. E é isso que acabou fazendo com que as pessoas ao redor dele começassem a olhar ele de uma forma diferente. Inclusive essa mulher que ele se relacionou, ela gostou dele, ela se apaixonou por ele e ela se encantou com ele. Até mesmo o chefe se encantou com ele, os colegas de trabalho se encantaram com ele, porque perceberam que ele tinha algo diferente, ele carregava essa chama dele, que era a criança interior. Então mesmo que você cresça, que mesmo que você amadureça, a gente não pode deixar de lado a nossa criança interior. E é importante a gente olhar para ela, porque às vezes ela tá esquecida, às vezes ela falta ser olhada, sabe? E é por isso que a gente cresce um adulto meios não sabendo lidar com algumas situações. Então a gente tem que olhar para nossa criança interior, porque ela tem todas as respostas pra gente. Bom, nossa gente, acho que eu falei muito, mas espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante desse filme e assista esse vídeo. Por que é a segunda vez que eu falo vídeo, gente? Assista esse vídeo de novo, meu Deus. Eu juro que, gente, é sério, não.
Assista esse filme porque vale a pena, de verdade, vale a pena mesmo, eu gostei demais. E é isso, galerinha. Se você já assistiu esse filme, deixa aqui nos comentários quais foram as impressões que você teve desse filme. Se você ainda não assistiu, coloca aqui nos comentários que você quer assistir e também compartilhe esse vídeo com algum amigo seu, para ele poder também estar assistindo esse vídeo. Compartilhe também esse filme com seus amigos para poder inspirar eles também, beleza? E deixa aqui seu like que me ajuda demais. E, gente, até o próximo vídeo. Beijos, tchau!